Normalmente, as pessoas não procuram, de maneira alguma, coerenciar o conjunto dos seus conhecimentos mais elevados, seus conhecimentos superiores, de ordem científica, histórica, filosófica, com as suas atitudes na vida real, do dia a dia. Mas o esforço para fazer isso é absolutamente indispensável, na medida em que só aí você adquire uma medida da crença que você tem nas suas próprias ideias. E é evidente que aquelas ideias das quais nós podemos nos servir para aulas, conferências ou livros, ou artigos de jornal, ou para discussões de botequim, mas nas quais nós não podemos nos apoiar para as nossas decisões na vida real, elas não contam realmente, e elas são uma espécie de teatro, quer dizer, um fingimento que você desempenha e do qual você se serve como uma espécie de muleta psicológica destinada, sobretudo, a facilitar o seu esquecimento das responsabilidades cognitivas maiores. Ou seja, quando lhe interessa, você lembra que sabe alguma coisa, e quando não lhe interessa, você apaga. Este fenômeno se observa tanto na vida dos indivíduos quanto na existência das comunidades de intelectuais, especialmente a comunidade científica. Quando observamos a história dessas comunidades, quando não as observamos apenas passivamente, para fins de estudo acadêmico, mas quando procuramos buscar, realmente, fazer uma espécie de uma história da idoneidade científica, a história da idoneidade intelectual nos últimos 4 a 5 séculos, um empreendimento que, aliás, nunca foi feito. Não existe uma história da idoneidade intelectual, mas deveria existir, evidentemente. Como se pode acreditar, vamos dizer, na existência de um fenômeno que jamais foi estudado historicamente? Qual é o padrão de honestidade médio da intelectualidade superior, especialmente da profissão acadêmica? Nunca se fez um estudo disso. Quando se tentou alguma coisa nesse sentido, foi numa escala microcósmica, no estudo do Paul Johnson, que chama Os Intelectuais, onde, observando os grandes mentores da Idade Moderna, ele viu que quase que invariavelmente eram pessoas de uma mendacidade extrema, quando não verdadeiramente personalidades perturbadas. E quando nós vemos esse fenômeno, nós, evidentemente ficamos assustados, falamos, mas como é possível a humanidade seguir essas pessoas? Como podemos até que ponto podemos levar a sério um Jean-Jacques Rousseau, um Voltaire, um Karl Marx, uma coisa assim, se essas pessoas evidentemente não respondiam sequer pelos seus próprios atos? A ideia de que devemos considerar somente as ideias, por um lado, e não a vida das pessoas, é uma extrapolação indevida de um preceito que vale no sentido dos estudos literários, porque uma obra literária é uma forma acabada, na qual nada mais vai ser acrescentado e que não pode ser alterada pelos atos do seu autor. O que quer que Shakespeare tenha feito antes ou depois dele escrever Hamlet não muda o texto da peça, e aquilo pode ser, vamos dizer, reproduzido indefinidamente, tendo, vamos dizer, uma espécie de unidade formal que cria uma certa independência ontológica, por assim dizer. Quer dizer, a obra de arte é uma modalidade de ser, é uma forma acabada. Digamos, quando esta obra está, vamos dizer, plasmada em matérias físicas, ela pode ser destruída. Por exemplo, uma estátua pode ser destruída, um edifício pode ser destruído. Tá certo? Mas ele não pode ser alterado, ele não pode ser aumentado, modificado, melhorado depois de pronto. Então, se for melhorado, então será outra obra completamente independente. Então, mas quando a coisa está gravada apenas em palavras, então geralmente aquilo se mantém inalterado através dos séculos, apesar de problemas de edição que podem mutilar um pouco o texto. No fim das contas, em média, né, as obras de arte literária têm uma estabilidade. E tendo uma estabilidade,
isso garante, vamos dizer, a unidade do objeto que está sendo contemplado por gerações e gerações e gerações de leitores, ou de espectadores, ou de ouvintes, etc, etc. Quando se toca a mesma música várias vezes, existe sempre uma estrutura comum, embora possa haver algumas variações introduzidas pelo maestro, há uma estrutura comum que permanece, e é essa estrutura que está sendo justamente observada. Mais ainda, as obras de arte, elas nada afirmam categoricamente. Como tudo ali é de natureza propositadamente simbólica, então, evidentemente, toda obra de arte tem uma multiplicidade de sentidos e pode ser interpretada em direções diversas. Tá certo? Então, como elas não afirmam nada, então é evidente que não podemos apelar, vamos dizer, da obra ao autor e pedir que ele responda moralmente pela sua obra de arte. Não há como fazer isso. Tá certo? Não podemos cobrar do indivíduo a responsabilidade disto ou daquilo que ele colocou na sua obra de arte, a não ser que haja uma pretensão ali de veracidade histórica, como, por exemplo, no caso da peça de Bertolt Brecht, Galileu Galilei pretende enunciar uma verdade histórica. Então, neste sentido, pode ser cobrada. Mas note que não é uma cobrança artística, é uma cobrança relativa aos elementos históricos que serviram de suporte à obra. Supondo-se que toda a história que ele contou na peça fosse falsa, bem, a peça em si nada perderia, vamos dizer, da sua unidade, do seu dramatismo e do seu poder de impacto sobre a plateia. No entanto, é claro que a mesma coisa não pode valer para as obras de filosofia, porque elas não valem como estruturas ou como formas destinadas a ser contempladas em si mesmas, mas como algo que remete a um objeto, remete a uma realidade externa, especialmente as obras de ciência. Se admitirmos que uma obra de ciência nada diz sobre a realidade, nem mesmo no sentido operacional da coisa, então não é uma obra de ciência, evidentemente é apenas um objeto de arte para ser contemplado e sem nenhum alcance, sem nenhuma apreensão cognitiva sobre o universo exterior. Do mesmo modo, uma filosofia tem sempre alguma pretensão de validade universal, ou seja, o filósofo pretende que aquilo que ele está dizendo não seja verdadeiro só para ele, mas seja verdadeiro para nós. Então, neste sentido, não existe em filosofia ou em ciência esta independência entre obra e autor que pode se admitir nas obras de arte, na medida em que estas não contenham uma referência, vamos dizer, expressa ou proposital à realidade exterior, e desde que elas não estejam tentando te convencer de nada. Mas é evidente que obras de filosofia e obras de ciência, elas têm um intuito altamente persuasivo. O sujeito que solta uma teoria, ele está pretendendo convencer as pessoas de que a teoria dele é verdadeira e de que as teorias concorrentes são falsas, ou pelo menos não são tão adequadas quanto a dele. Um filósofo, né, que se lança lá um tratado sobre metafísica ou sobre ética, ele está pretendendo que as ideias dele sejam mais verdadeiras do que os outros. Na verdade, o que significa você ter uma ideia? Significa que você acha que essa ideia é melhor do que outra, senão você teria outra. Né? Qualquer pessoa que chegue para você e diga, olha, a minha ideia vale tanto quanto qualquer outra, significa que ele não tem essa ideia. Significa que ele está apenas enunciando aquela ideia naquele momento, mas que poderia enunciar outra se fosse o caso. Não é isso? Eu, quando quero dizer alguma coisa na qual eu não acredito totalmente, mas que me parece apenas uma hipótese, eu digo, olha, isso é apenas uma opinião, mas poderia ser outra. Não é isso? Agora, eu não posso dizer o mesmo quando estou afirmando, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, não é isso? Ou que um quadrado cortado na diagonal dá 2 triângulos isósceles. Não posso dizer, isso é apenas uma opinião. Do mesmo modo, qualquer filósofo ou cientista que enuncia uma teoria, ele não está dizendo, olha, isso aqui é apenas uma opinião e qualquer outra vale tanto quanto essa. Ele está enunciando esta precisamente porque ele acha que vale mais do que as outras. E está pretendendo nos convencer daquilo. Né? No começo do seu brilhante tratado de filosofia política, Eric Weil
diz que toda política tem pretensões universais, quer dizer, toda proposta política ela visa, em princípio, todos os homens, tá certo? Quer dizer, não há um limite para a aplicabilidade de qualquer preceito político uma vez enunciado. Se você está defendendo a democracia, ou o fascismo, ou a teocracia, ou qualquer outra teoria, é porque você acha que aquilo é bom para todos os homens e não somente para alguns em particular. Por quê? Porque isso equivaleria precisamente a não defender essa teoria, mas a aceitá-la apenas como um fato empírico que acontece aqui ou ali, mas que não tem poder normativo. Se você acha que uma proposta política tem poder normativo, então esse poder normativo tem que ser de natureza universal. Ou seja, se você quer o socialismo, você quer o socialismo para todos os homens e não só para alguns. Não é isso? Se for só para alguns, perguntar se você quer o socialismo só para alguns, eu quero o socialismo só para alguns. Eu acho que todos os socialistas deveriam viver num regime socialista. Né? O que significa precisamente, o que não significa eu ter algum amor pelo socialismo, mas justamente porque significa que eu o considero um castigo merecido para aqueles que o defendem. Então, defender uma ideia é, em princípio, defender a sua validade universal e também significa querer a adesão de todos os entes capacitados, de todos os entes racionais. Não é isso? Quando o Dr. Freud soltou a sua teoria da psicanálise, alguém disse para ele, poxa, você parece que está querendo curar toda a humanidade. Ele disse, é exatamente isso. Quer dizer, ele acha que a teoria psicanalítica se aplica a todos os seres humanos e que, portanto, a terapia que ele inventou baseada naquilo pode beneficiar todos os seres humanos. Na verdade, nunca beneficiou ninguém, mas o fato dele enunciá-lo significa que ele acreditava que aquilo era bom para todos. Então, se é assim, então, automaticamente, a separação entre autor e obra já não vale de maneira alguma. Em primeiro lugar, porque nenhuma investigação sobre qualquer fato da realidade termina jamais. Nunca você pode dizer que pôs o ponto final e que nada mais há a dizer sobre aquilo. Portanto, quando o indivíduo enuncia uma teoria, supõe-se que ele pode continuar acrescentando novos e novos dados que ou a confirmem, ou a retifiquem, ou a relativizem, tá certo? Ou a estendam, isso pelo resto da vida. Então, quando você pega ali os primeiros escritos de Platão, você vê que ali ele começa a esboçar a famosa teoria das ideias e depois vai tirando consequências disso pelo resto da vida e praticamente nunca termina. Tanto não termina que, para além de todas as obras escritas de Platão, há o famoso ensinamento oral, né, que parece ter contido as partes mais importantes do seu sistema. Então, como é que eu posso julgar um diálogo de Platão separado da vida de Platão? Eu não posso de maneira alguma, porque aquele diálogo não é uma forma acabada, não é uma obra acabada para ser contemplada e julgada em si, mas ela é uma etapa de uma investigação, uma etapa de uma vida de busca de conhecimento que prosseguiu e que depois se refletiu em inúmeras outras obras e até em declarações orais que não foram registradas por escrito. Tá certo? Portanto, toda e qualquer obra filosófica é um capítulo de uma investigação que ou vinha desde antes, ou continuou depois, ou as duas coisas. Supondo-se mesmo que a obra seja a última coisa que o sujeito escreveu, que ele terminou de escrever aquilo, pôs o ponto final e morreu na mesma hora, ainda assim fica em aberto o que ele poderia descobrir em seguida. Tanto que, quando um artista termina uma obra, os outros não continuam a escrevê-la. Não é isso? Mas um filósofo, tão logo ele morre, aparecem discípulos que continuam a investigar os mesmos fenômenos, mais ou menos na linha que ele determinou, e que frequentemente levam adiante essas investigações e às vezes até superam aquilo que o seu predecessor havia deixado. Portanto, não existe esse negócio de obra filosófica, né? Também não existe obra científica. Em ciência a coisa é mais óbvia ainda, porque, em geral, as grandes teorias da ciência
nunca são estudadas na universidade nos seus textos originários. Quem é que, eu vou dizer, para estudar a mecânica de Newton, vai fazê-lo diretamente nos textos de Newton? Só pessoas que estão estudando história da ciência. Quem está estudando física ou astronomia vai estudar em algum manual mais atualizado que explica a teoria de Newton, inclusive mais claramente do que o próprio Newton explicava. Portanto, não podemos dizer que o livro de Newton sobre a filosofia natural seja uma obra, no sentido em que se fala de obra na literatura, ou na música, ou na pintura. Aquilo é apenas, em ciência e em filosofia, tudo está continuamente se fazendo e se refazendo. Portanto, aquilo é parte da história e é parte, sobretudo, da biografia do próprio investigador. Muitas vezes, nós vemos que o sujeito escreveu um livro importante e que sobrou ali algum pedaço obscuro que mais tarde ele esclareceu numa cartinha que ele escreveu para um amigo ou numa declaração oral que ele fez para não sei quem. E essa declaração oral, esta cartinha, adquire então uma importância tão grande quanto a própria obra. Isto é muito, muito comum. Por exemplo, ali, se vocês procurarem no The Voegelin View, você vai ver que existem inúmeras discussões sobre se Eric Voegelin era um filósofo cristão ou não. E essas discussões só muito parcialmente se baseiam nas obras escritas que ele deixou. Em grande parte se baseiam em coisas que ele disse para um aluno, para um amigo, ou em resposta a uma entrevista. E esses dados, então, são considerados tão importantes quanto os próprios textos. Por exemplo, o filósofo romeno Émile Cioran, ele escreve livros que você lê e você chega à conclusão que você tem que meter uma bala na cabeça. Quer dizer, tudo é tão ruim, a vida humana é uma desgraça, mas um dos principais livros dele chama-se Da Inconveniência de Ter Nascido. E você lê, você fica chocado com aquilo, mas depois você vê a declaração dele que diz o seguinte: olha, quem me compreende sabe que eu sou um palhaço. E eu tive esta vaga intuição desde o início, muito antes de ler essa observação. Por que eu tive esta intuição? Porque quando eu lia os livros do Cioran, onde era para chorar, eu ria. Quer dizer, as expressões dele me pareciam assim, tão hiperbólicas, tão exageradas, o pessimismo dele era tão esmagador, que eu tinha que rir. Falar, não é possível que ele acredite realmente isto, Então, eu fiz a teoria de que ele estava assumindo a palavra em nome do diabo. Então, é o diabo argumentando contra nós. E o Cioran estava fazendo uma espécie de exorcismo, como em certas tribos indígenas, os camaradas, para exorcizar os demônios, eles se fantasiam de demônios. Ou como se faz aqui nos Estados Unidos, no Halloween. As crianças se fantasiam de bruxas, de vampiros, de lobisomens e tal, para neutralizar o medo dessas coisas. Então é uma espécie de exorcismo. E eu falei, o Cioran está fazendo a mesma coisa. Então, porque eu vi o número de suicídios entre os leitores do Cioran não era maior do que entre o restante da população, embora ele fizesse todo o possível para convencê-los a matar-se. Então eu falei, não, isso aqui é uma imitação do demônio. E mediante esta imitação, ele argumentando que todo mundo tem que se matar, ele aguenta continuar vivendo. Tá certo? E eu escrevi uma coisa desse tipo num artigo que eu fiz para alguma coisa romena, alguma publicação romena. E daí eu vi os dois filósofos romenos, Andrei Plecho e o Gabriel Litiano, quando leram aquilo, ele leu, e eu dizia que isso aí era mais ou menos um traço constante da mentalidade romena, esse negócio de assumir a palavra em nome do diabo, imitar a imitação do demônio. E eles leram e falaram, ele nos descobriu, ele descobriu o nosso truque. Então, você vê que, para além da obra escrita, existe algo mais, que é a função que esta obra desempenha dentro da biografia real do seu autor. Quer dizer, o que
Cioran estava realmente querendo com esses livros. Se você olha de uma maneira, chega a uma conclusão. Se olha de outra maneira, chega a outra conclusão. Mas existe um árbitro, mas esse árbitro é ele mesmo, quando ele diz o que ele está fazendo. E essa declaração não faz parte de nenhuma obra escrita, foi feita numa entrevista, simplesmente. Então, a separação entre obra e autor, que se justifica até certo ponto, no caso das obras de arte literárias, musicais, teatrais, etc., até certo ponto, eu digo porque também até certo ponto essas obras também têm uma dimensão cognitiva, né? Também tem uma referência ao mundo real. Então, a separação entre obra e autor não se justifica de maneira alguma nos estudos filosóficos. Também é evidente que nem tudo na biografia de um autor vai interessar para a interpretação das suas obras, né?